Bola, pessoal. Muito bom. Então, vamos começar nosso primeiro workshop sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9001 e IATF 16949. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui nesse dia. Tá? Como eu sempre falo, todo evento que a gente faz, todo evento que a gente planeja, é sempre trazer o melhor para o aluno, potencializar as atividades dele no local de trabalho, tá? E a gente vai estar sempre aberto, o que você precisar, qualquer dúvida sobre o conteúdo que a gente vai abordar aqui, estamos à disposição, tá? Eu vou fazer, qual vai ser o combinado com vocês? Eu vou fazer uma explanação sobre o sistema de gestão da qualidade, tá? E aí, durante a explanação, caso você tenha alguma dúvida, eu peço que você segure a sua dúvida aí, por favor, anota. Se for algum ponto que eu falei, alguma dúvida que você tem sobre o sistema, você anota, por favor. E depois, você, quando terminar a minha explanação, a gente abre um momento, um fórum de debate, para você trazer sua dúvida, sua pergunta, tá? E aí a gente vai falar para poder responder aí sobre seus questionamentos, tá certo? Bem, só ratificando um detalhe, hoje o nosso evento ele teria a presença do Wesley, tá? O Wesley é o nosso consultor na área de sistema de gestão da qualidade, ele ia participar, estava tudo certo. A ideia até partiu dele, foi uma iniciativa dele, de a gente fazer esse workshop, esse evento, para a gente falar sobre o sistema de gestão. E aí, na última sexta-feira, uma operação que ele estava aguardando uma liberação do plano de saúde, saiu a liberação exatamente para hoje, essa operação. Então, ele não pôde participar, tá? Por isso que ele não vai estar presente aqui hoje no nosso evento, tá? E aí, como ele não vai poder participar, ontem até a gente agendou aqui no escritório gravação, um vídeo para ele poder participar mesmo por vídeo, mas infelizmente sempre aconteceu um outro imprevisto e tal, e aí a gente não vai ter essa gravação hoje, mas eu prometo que a participação dele vai acontecer, a gente vai ter outros eventos como esse acontecendo também aqui na RS, e aí você também vai ter a oportunidade de bater um papo com ele, dele esclarecer algumas dúvidas também sobre o sistema de gestão da qualidade, tá certo? Para a gente poder sempre potencializar o melhor para vocês, alunos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui minha explanação, tá? Todo mundo está vendo a minha tela, tá? Bem, qual é o foco do nosso workshop hoje? Primeiramente, a gente vai fazer uma apresentação sobre as normas, tá, do Sistema de Gestão da Qualidade. Vamos começar pela ISO 9001, tá? Vamos depois falar da IATF 16949, que é a ISO focada para a indústria automotiva, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que você pode utilizar tanto na ISO 9001, tanto na IATF, tá? Depois eu vou falar sobre um treinamento que nós temos específico para falar de todas essas normas e também dessas ferramentas, que é o especialista da qualidade. E depois dessa explanação eu vou abrir aí para vocês, tirar sua dúvida, perguntar a gente sobre o que você quiser saber sobre a ISO 9001, IATF, etc e tal. Vou estar aqui aberto para poder responder vocês, tá? E importante também, ratificando, que é o seguinte, quando a gente... E também eu vou falar de alguns cases de sucesso nosso, alguns projetos nossos de consultoria que a gente implementou, tanto a ISO 9001, também sobre a IATF, alguns treinamentos em company também que a gente realizou, a nossa metodologia de treinamento em company, tá? Então a gente vai poder detalhar e dissertar aí para vocês bastante falando sobre essas normas do sistema de gestão da qualidade. Então, eu penso que a minha explanação ela vai durar mais ou menos 1 hora, tá? 1 hora. Depois eu abro espaço aí para vocês poderem perguntar, tirar suas dúvidas, etc e tal. Deixa eu ver, mais uma pessoa está entrando aqui. E beleza. Excelente. Bem, então começando.
esse bate-papo sobre as normas do sistema de gestão da qualidade? Primeiramente, quando a gente tem aí a oportunidade de visitar algumas empresas, realizar alguns trabalhos de consultoria nos últimos anos, o mais tem chamado a nossa atenção? Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa, beleza. O que mais chama a nossa atenção? Que hoje o sistema de gestão da qualidade... Opa, mais uma pessoa. Calma aí, que eu tenho que provar aqui, beleza. Perfeito. Tá? Bem, contando um pouco da nossa experiência. Nos últimos anos, tá? A gente atua nessa área de consultoria há mais de 10 anos, então a gente tem uma expertise, um conhecimento para poder falar sobre lições aprendidas, dificuldade de implementação, etc. e tal. Nos últimos anos, como você pode ver, a última versão da norma que nós temos é a versão de 2015. Então, após o lançamento dessa norma em 2015, cada empresa tinha em média de 2 a 3 anos para poder fazer a sua adequação para a norma. Tá? Então, você tinha a versão de 2008, tá? Por exemplo, a sua empresa é certificada ISO 9001, você tinha a versão 2008. E aí, quando teve o lançamento em 2015, você tem de 2 a 3 anos para você fazer uma adequação, fazer um novo treinamento para você participar com a auditoria e tirar a sua certificação atualizada, senão ela vai perder a validade. Tá? Por quê? O que acontece? É de fundamental importância a empresa passar por esse processo de auditoria. Por quê? O que acontece? Imagina, é igual na escola. Todo mundo aqui tem a sua formação, sua graduação, está fazendo pós-graduação, está pensando em mestrado, etc. e tal. Se você só conseguir lá a sua formação, conseguir lá o seu diploma e se formar engenheiro, administrador, se formar, conseguir sua pós-graduação e depois você não revisitar todo aquele conteúdo que você aprendeu, que você desenvolveu, a probabilidade de você esquecer e não se tornar cada vez mais eficiente, tudo aquilo que você visualizou é muito grande. Tá? Então, é de fundamental importância esse trabalho que a ISO realiza nas empresas, que toda empresa que é certificada, depois ela precisa se certificar novamente assim que surge uma nova versão da norma ISO 9001. Tá? Então, provavelmente, a empresa de vocês que tem a certificação, você tem a certificação de 2015. Porque hoje já estamos em 2022, já tem 7 anos, tá, dessa norma, e é claro, evidente, que a pandemia, que é uma questão mundial, atrasou até uma nova versão. Isso já foi até discutido dentro da ISO 9001, o lançamento de uma versão mais atualizada, acho que até 2000, acho que seria lançado esse ano, mas o pessoal acabou postergando mais para frente, porque a pandemia acabou atrasando muita coisa no mundo todo, e todo mundo sabe disso. Tá? Então, esse processo de recertificação é importante para que a empresa não esqueça o principal objetivo da ISO 9001. Tá? Por que acontece? Igual quando a gente vai falar de um treinamento. Um treinamento de ISO. Treinamento de ISO é ficar lendo normas, só leitura, interpretação. É exatamente isso que a gente procura até tirar em nossos treinamentos e mostrar para os alunos. Treinamento de ISO 9001 tem a parte da interpretação, sim, mas a gente procura fazer um treinamento extremamente prático, voltado para o Gemba, para o chão de fábrica. Tá? Por quê? Se a empresa não tiver uma noção da importância da certificação e como tirar da teoria para a prática, fica parecendo qual Ctrl+C, Ctrl+V, ou então você estudar ali para poder conseguir passar numa prova e nunca mais revisitar aquele material. Tá? Então, é de fundamental importância, além de você entender o que diz aquele requisito, tá? Ali dentro da norma, como você consegue evidenciar e visualizar ele na prática, tá? Para que você possa encontrar o principal objetivo das normas ISO, que é o quê? Você ter um sistema de gestão de qualidade. Hoje, o que acontece com muitas empresas? Muitas empresas hoje passam por muita dificuldade. Por quê? A administração familiar, não tem clareza ali nos processos,
Tem muita empresa que fica sempre na mão de pessoas e não processos, tá? Muitas, quando a gente faz uma visita, que quando a gente vai fazer uma consultoria, tem ali uma visita para a gente conhecer a empresa, a gente faz ali um diagnóstico, apresenta ali para a alta gestão da empresa. Então, tem todo um processo que é feito. Uma coisa que eu sempre falo, uma organização não tem que ser focado nas pessoas, e sim em processo, tá? Porque se alguma pessoa se desligar da organização, sair da organização ou ter uma outra oportunidade profissional, a empresa não pode parar, a empresa não vai ficar ali à mercê daquela pessoa. Ela tem que estar focada ali em processo, tá? Então, a norma ISO 9001, ela preconiza muito isso, uma abordagem por processo, para você ter todos os processos muito claros dentro da organização, tá? É claro que é evidente, todo mundo aqui é um profissional, atua profissionalmente, uma norma, um dos grandes benefícios da norma ISO é a questão de abrir o seu portfólio de clientes. Como assim abrir o seu portfólio de clientes? Por exemplo, você é uma empresa que hoje não tem certificação, estou dando um exemplo. Aí temos várias outras empresas que, para você virar um fornecedor na cadeia produtiva de grandes empresas, vou dar um exemplo aqui, Petrobras, Vale do Rio Doce, empresas estatais ou multinacionais, é necessário você apresentar o seu certificado de ISO 9001, mostrar que você é uma empresa certificada. Então, hoje, uma empresa, dependendo do tamanho do negócio dessa empresa, dessa indústria, se ela não é certificada e ela passa por um processo de certificação, ela consegue abrir ali barreiras para ela poder ter outros negócios, tá? Conseguir vender melhor o seu produto, ter uma visibilidade melhor dentro do meio corporativo. Então, nós temos, é claro, evidente, a questão do retorno financeiro que a certificação ISO 9001 pode trazer para as empresas, tá certo? Mas é claro que, além disso, dessa parte financeira que é extremamente importante, a norma preconiza muito o quê? Você ter um sistema de gestão de qualidade, você ter uma previsibilidade dentro dos seus negócios. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês pensam aí nisso que eu vou te perguntar agora. Imagine, a sua empresa, seu chefe amanhã chega para você e te pergunta assim, aonde nós vamos estar nos próximos 2 anos, 3 anos? Uma empresa, uma organização que não consegue ter isso bem visível, ter isso bem entrelaçado nos seus processos, ela pode passar por quê? Pelos vendavais, né, que acontece pela vida. Por exemplo, quem poderia imaginar que lá no final de 2019 que a gente teria uma pandemia em níveis mundiais? Quem poderia prever isso? Tá? Quantas empresas que tiveram que se reinventar nesse processo de pandemia, durante todo esse processo de pandemia. Então, o sistema de gestão da qualidade, você consegue exatamente criar essa previsibilidade do seu negócio, aonde a sua empresa está e aonde a sua empresa quer chegar. Hoje a minha empresa, eu quero que ela se torne referência no estado do Rio nos próximos 5 anos. Esse é o objetivo da sua empresa. Mas como alcançar esse objetivo? Como você ter um processo robusto, estruturado, para você gerar esse resultado para a sua organização? Essa é a pergunta, tá? E através da norma, do sistema de gestão da qualidade bem estruturado, bem empregado, você vai conseguir gerar esse resultado, tá? E uma coisa que a gente viu durante esses anos de trabalho de consultoria, que às vezes as empresas estão muito focadas só no papel, né? Eu quero a minha norma. Desculpa, eu quero o meu certificado. A auditoria é semana que vem ou daqui 2 semanas. A gente já passou por isso, chegar no cliente, o cliente fala assim, não, minha certificação é daqui 2 semanas. O que eu faço? Para onde que eu vou? Como é que eu posso conseguir minha certificação? Tá? Então, tem 2 viés. É claro que a gente desenvolve esse trabalho de chegar lá em tempo recorde, organizar a empresa, preparar toda a documentação para ela poder ser aprovada na auditoria, ou então ter um prejuízo menor, né? Que talvez uma empresa não tem nenhuma documentação, os processos estão todos de qualquer maneira. Passar para uma auditoria em 2 semanas, 3 semanas, é claro que ela pode gerar ali uma não conformidade, não muito grave, pode acontecer, mas às vezes ela poderia ser reprovada 100%. Se a gente conseguir ali em 2 e 3 semanas colocar a empresa no patamar que ela consiga pelo menos passar pela auditoria, já vai ser válido, tá? Mas o nosso objetivo, a gente sempre fala, não é só a certificação, tá? Claro que o objetivo final é igual na escola, né?
Todo mundo quer estudar. Quem entrou aqui? Não entrou ninguém ainda não. Todo mundo quer estudar e quer ser aprovado, quer passar de ano. Ah, você foi aprovado? Sim, eu fui aprovado na escola. Todo mundo quer isso. Então, quando a empresa concede a sua certificação, ela está sendo ali aprovada por um órgão certificador que ela é uma empresa com um selo de qualidade, ISO 9001. Mas a gente não quer só o papel na parede. A gente quer que as empresas tenham a visão que a importância que a padronização, que a normatização, que tudo preconiza dentro da norma, é importante para o processo da empresa no dia a dia, para o crescimento, para a previsibilidade e para poder gerar resultados satisfatórios para a organização. Tá? Então, você pode até parecer um paradoxo para quem é consultor, que é o nosso caso. A gente, claro, precisa trabalhar, então, dependendo da empresa, dependendo da proposta, a gente aceita desafios, tá? Mas sempre pensando que a gente não quer só que a empresa consiga a certificação, a gente quer que ela tenha ali a sua norma implementada, o seu sistema de gestão da qualidade implementado, validado, gerando o resultado que a organização precisa para ela poder ser referência ali onde ela está. Tá? E nesses cases de sucesso que a gente passou, a gente teve uma vez uma empresa, isso foi no... tipo assim, a RS, só para quem não conhece, ela tem mais de 10 anos. Eu atuo na área de consultoria e treinamento mais de 10 anos, mas eu era sempre um prestador de serviço para outras empresas. Aí, nos últimos 5 anos atrás, a gente tomou a iniciativa de empreender, abrir o nosso negócio próprio. Foi um mega desafio, está sendo um mega desafio, onde a gente tem que se reinventar todo dia, todo mês, sempre. A gente não pode nunca ficar parado no tempo, a gente tem que ter sempre a melhoria contínua dentro dos nossos processos, dentro da nossa empresa. Tá? E no início do nosso trabalho, eu tive uma proposta, foi desafiadora, e foi em Belo Horizonte. Não vou falar o nome da empresa, tá? Nenhuma que a gente prestou consultoria, mas foi na Terras Mineiras. A gente pegou um projeto lá e foi exatamente isso. A empresa precisava, em 30 dias, se organizar e conseguir uma certificação, e lá era até uma IATF, não era nem ISO 9001. Vou até aproveitar e falar um pouco dessa diferença, que às vezes a pessoa fica falando assim, eu conheço a ISO, o que é essa IATF? Para que serve isso? Etc e tal. Então, deixa eu só evidenciar para você entender essa diferença. Bem, quando eu estou falando de ISO 9001, eu estou falando da norma do Sistema de Gestão da Qualidade que você aplica em todas as empresas de qualquer segmento, a ISO 9001. Tá? Só que todo mundo sabe que a cadeia automotiva, a cadeia automobilística, as empresas automobilísticas têm uma gama profissional, uma gama de processo, é um mundo a área automotiva. Tá? Quem trabalha nesse ramo automotivo sabe que é um mundo absurdo. Os processos, tem toda a questão também de recalque, você está fazendo um veículo ali, entra questões de segurança, etc. e tal, projetos, desenvolvimento de produto, etc. e tal. Então, o que aconteceu? As montadoras, tá, pelo mundo, criaram uma norma específica para a indústria automotiva. Tá? E ela era chamada no passado ISO-TS. Então, você tinha lá a ISO 9001 e você tinha também a ISO-TS, tá? que era a norma ISO para a indústria automotiva. Tá? Então, a empresa que fazia parte da cadeia automotiva, o que é a cadeia automotiva? Você pega uma grande marca, uma grande empresa, por exemplo, a Peugeot, Nissan, Volkswagen, etc. e tal. Ela ali é a grande, a montadora. Então, para você ser um fornecedor para essa cadeia automotiva, é necessário, dependendo do que você for fornecer, você ser uma empresa certificada ISO IATF 16949. Tá? Então, a grande diferença da ISO 9001 para a IATF, que a IATF é focada na indústria automotiva. Tá? E aí é bem legal, a gente até mostra isso do treinamento. Quando a gente faz a interpretação da ISO 9001 e quando a gente pega a IATF, chega alguns requisitos que aparecem assim, vide e ISO 9001/2015. Então, aquele requisito ali é idêntico à versão 2015 da ISO 9001. Tá? E quando é uma coisa específica da IATF, aí vem escrito lá, isso aqui especificamente da IATF. Tá? E aí, o que acontece? Por ser bem mais específico e conhecendo o mundo automobilístico, a IATF acaba sendo mais rígida
do que a ISO 9001. Quando eu falo mais rígida, não estou falando que a ISO 9001 é mais tranquila, moleza, sopa no mel, vou conseguir minha certificação. Não, não entrando nesse nível de detalhe. Mas é que a IATF tem uma exigência maior exatamente por ter esse viés automobilístico. Tá? E aí, quando eu falo do viés automobilístico, eu estou falando desde o projeto do carro, quando o carro ainda nasce lá na área de marketing da empresa, até o carro estar pronto e começar a ser utilizado pelos consumidores. Certo? Então, durante toda essa cadeia, desde estudo, planejamento, desenvolvimento, você tem ali a ISO TS sendo executada. Tá? E aí, nosso desafio foi, no início da empresa, a gente tinha, acho que 6 meses que a gente tinha começado, mesmo passando por outras consultorias, outros trabalhos, a gente pegou numa empresa em Minas Gerais para a gente poder implementar uma ISO TS, a IATF 1600949, em apenas 30 dias. Tá? Foi um desafio absurdo, tá? E a gente trabalhou final de semana, feriado, até assim, a gente trabalha menos do que a gente precisa, é fato. Se a gente for ver, na hora que a gente foi pegar esse trabalho, você poderia até me perguntar, mas qual é o tempo médio para vocês poderem implementar uma norma como essa aqui dentro da minha empresa? O ideal, o cenário ideal, dependendo do porte da empresa, é claro, né? Se a gente, o que eu vou falar aqui, nós vamos falar, minha empresa tem 100 mil, 200 mil funcionários. É claro que já precisar de um tempo bem maior para poder desenvolver. Mas uma empresa de pequeno e médio porte, a gente consegue implementar as normas em até 6 meses. Tá? Isso fazendo bem tranquilo, tá? Fazendo toda a parte de levantamento, desenvolvimento de todos os documentos, entendendo o processo da sua organização. A gente consegue desenvolver todo esse trabalho um prazo legal de até 6 meses, para você conseguir sua certificação, sem nenhuma não conformidade, etc. e tal. Cenário ideal, tá? Mas é claro, como eu falei no início, nós precisamos trabalhar. Então, quando vem desafios como esse que a gente teve em Minas, a gente pegou o trabalho, a gente foi para lá, virou noite, final de semana, pum, tarefa dada, tarefa cumprida. A gente entregou. A empresa foi certificada, teve apenas 2 pequenas não conformidades na auditoria, mas ela conseguiu a certificação dela, que era o objetivo. Tá? Então, para quem não conhecia, a IATF então, é focada no setor automotivo. E o grande ponto é o seguinte, falando de mercado de trabalho, você poderia até perguntar, como é que é o mercado de trabalho? Como é que eu posso atuar dentro da área de qualidade de uma grande empresa? Como é que funciona os setores de qualidade? O que eu preciso entender da ISO 9001 para eu poder estar preparado para o mercado de trabalho? Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Dentro, por exemplo, para você ser uma pessoa especializada em qualidade, eu sou um cara especialista em qualidade. Como tem logística, como tem TI, financeiro, etc. e tal, primeiro ponto, a formação acadêmica. Tá? Numa faculdade de administração e até de engenharia, também de engenharia de produção, você pode ser que tenha alguma disciplina que trate a questão de gestão da qualidade. Tá? Quando eu estou falando de gestão da qualidade, é você entender como é que funciona o termo qualidade, quais foram os gurus da qualidade, como é que começou o pensamento da qualidade, entender a área de inspeção, entender Taylor, Fayol, até chegar nos dias de hoje. Tá? Entender também Lean Manufacturing, como é que funciona a questão de melhoria contínua, é a parte conceitual, extremamente importante. Até falo para os alunos, você não vai conseguir ser um profissional extremamente com muita prática sem ter a base, sem ter o fundamento. Então, a fundamentação é extremamente importante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto acadêmico que é necessário. Ponto. E aí, quais são os treinamentos que existem dentro dessa área de qualidade? Bem, existe um treinamento que chama-se Interpretação dos Requisitos da ISO 9001, versão 2015. O que é esse treinamento? Esse treinamento é focado na interpretação da norma. É você ser capaz de interpretar os requisitos da norma, da ISO 9001, versão 2015. Tá? Em média, o treinamento tem de 8 a 10 horas. Tá? Então, após esse treinamento, essa qualificação, você fica apto a trabalhar dentro do setor da qualidade, começando ali como um assistente, um auxiliar dentro da área da qualidade. Porque eu sempre falo para os alunos, a melhor forma de aprender é onde? É no chão de fábrica, no Gemba.
tá? Mas para você ir para o Gemba aprender, você precisa ter o mínimo de conhecimento necessário para você, a partir dali, galgar crescimento dentro da área, etc. e tal. Então, o ponto de partida é o treinamento de interpretação dos requisitos do sistema de gestão da qualidade, tá? Que eu falei, de 8 a 10 horas de treinamento. Beleza. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você foi, fez o treinamento, você fez a capacitação e começou a trabalhar dentro de uma empresa. Está lá trabalhando numa empresa, essa empresa é certificada, ISO 9001, e tem ali o setor de qualidade dentro da empresa, tem ali o gerente, o responsável pela qualidade dentro da organização. Perfeito. Aí, o que acontece? Quais seriam os próximos passos? Toda empresa que é certificada ISO 9001, ela precisa ter no seu corpo os chamados auditores internos da ISO 9001. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, se lá na sua empresa tem, ou é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse termo. Você poderia falar assim, mas como assim auditor interno? Eu vou fazer uma auditoria dentro da minha empresa? Como é que funciona isso? Então, deixa eu explicar para você. Existe, gente, 3 tipos de auditoria de sistema de gestão da qualidade. 3 tipos. Nós temos a chamada auditoria de primeira parte. O que é auditoria de primeira parte? É a auditoria que é realizada pelos auditores internos de uma empresa. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático para você entender. Você trabalha numa empresa, por exemplo, Pepsi. Vou dar um exemplo de uma empresa que não tem aqui na região, Pepsi, dando um exemplo. Aí você está lá trabalhando, você trabalha no setor de logística da Pepsi, na sua empresa, beleza. E aí a sua empresa vai passar por uma auditoria daqui 3 meses. Daqui 3 meses ela vai passar por uma auditoria de um órgão certificador, tá? E aí o que acontece? Como ela vai passar daqui 3 meses, o setor de qualidade começa a preparar o terreno para a auditoria, tá? Porque mesmo uma empresa estruturada grande, ela tem que preparar o terreno, tá? Mesmo ela vivenciando ali os processos no dia a dia, é necessário ela se preparar para passar para uma auditoria, tá? Tem que estudar novamente. E aí, como é que funciona? Se você trabalha no setor de logística e você tem a formação de auditor interno, ISO 9001, você pode ser convidado pelo setor de qualidade dessa empresa para você auditar o setor administrativo, ou então o setor de meio ambiente, o setor financeiro, alguma área da organização, tá? Então, você vai ali e vai fazer a auditoria. E aí, para você fazer uma auditoria, o que você tem que conhecer? Primeiramente, bem todos os requisitos, tá? Reconhecer os requisitos e reconhecer também qual que é o papel de um auditor, como que tem que ser o comportamento de auditor durante uma auditoria, entendeu? Como que o auditor cobra a evidência de algum requisito, se aquele requisito está sendo cumprido ou não pela organização. Então, você pode atuar como auditor. Só um minuto aqui, ver se alguém entrou. Está aqui. Então, você mesmo, dentro da sua empresa, você pode atuar como um auditor, tá certo? E aí, olha que legal. Você, com esse conhecimento, mesmo atuando em uma outra área, você pode ali prestar esse serviço dentro da sua organização, dependendo do porte da sua organização, tá? E os auditores internos, é necessário que toda empresa que é certificada tenha uma quantidade de auditores internos, exatamente para fazer esse trabalho de auditoria interna dentro da organização, tá? Então, esse o que seria? Auditoria de primeira parte, como eu acabei de explicar para vocês. E aí, como é que você se forma no auditor? Existe um treinamento que é auditor interno da qualidade. Qual é a carga horária em média? De 16 a 20 horas, tá? E aí, só abrindo um parênteses, falando desse treinamento auditor interno, todos esses treinamentos, é claro, a gente, além de ter na empresa, a gente oferece em company também, é claro. E a gente fez um treinamento, tem um tempo atrás, numa organização aqui da região, tem uns 3, 4 anos, e a partir desse treinamento, a gente acabou fazendo essa modelagem, esse ajuste dos nossos treinamentos de auditor interno, que é o seguinte: a interpretação dos requisitos, como eu falei, é obrigatória, 8 horas, tem que ter, primeira parte. Aí, depois que você entende, conhece todos os requisitos da norma, você vai conhecer como você se vai auditar, como é que é um relatório de auditoria, como é que é a abordagem, quais são as técnicas de auditorias, como é que você tem que agir como auditor, ponto. E aí depois a gente colocou mais um plus, em vez de ficar um treinamento
20 horas, só sala de aula, etc. e tal, com dinâmica e tudo. A gente fez um plus, colocando mais um dia no Gemba, no chão de fábrica da empresa, onde a gente ia com os alunos que eram da própria empresa auditar algumas áreas dentro da empresa. E aí a gente até fazia algumas simulações, tipo assim, a gente conversava com a pessoa, quando ele te perguntar, quando ele for te auditar, eu quero que você tenha uma reação mais raivosa, ou então eu quero que você fale pouco, para exatamente mostrar para a pessoa como é que é a prática de uma auditoria, quando a empresa sofre uma auditoria de fato. Tá? Então, essa dinâmica no Gemba, no chão de fábrica, tem o objetivo de quê? Mostrar na prática como realiza uma auditoria. Tá? Saindo um pouco da parte teórica, mas vivenciando na prática como que funciona. Tá? Então, aí é o treinamento de auditor interno da ISO 9001, versão 2015. Então, para você estar apto a atuar dentro dessas áreas, é necessário que você tenha a interpretação dos requisitos, tá? Ler toda a norma, entender toda a norma e como funciona cada requisito, primeira parte, e depois você fazer o treinamento de auditor interno da qualidade, onde você vai aprender técnica de auditoria, como responder um relatório de auditoria, como fazer a abordagem, qual é a sua postura como auditor para você ser essa pessoa dentro da sua organização, tá? Beleza? Então, não é para você atuar no órgão certificador, é ser um auditor dentro da sua própria empresa, tá? E aí, dependendo, por exemplo, se você hoje trabalha numa grande empresa, como eu falei, da Pepsi, que é uma empresa que não é aqui da região, então, por exemplo, você trabalha na Pepsi. E a Pepsi, é claro, tem vários fornecedores. Tá? Agora eu vou falar para vocês o segundo tipo de auditoria que existe. Então, esse auditor interno, depois de muita experiência dentro da empresa, muito conhecimento, ele pode ser promovido para ser um auditor de fornecedor. Tá? O que seria um auditor de fornecedor? É você realizar a auditoria de segunda parte, que é quando você visita um fornecedor para auditar aquele fornecedor. Tá? Você vai auditar o fornecedor da sua empresa. Então, você vai lá, com todo o seu conhecimento, com todo o seu know-how, ver se aquele fornecedor pode continuar ou não ser um fornecedor da sua empresa. Tá? Olha que oportunidade fantástica profissionalmente e até de crescimento profissional que essa área preconiza para você. Tá? Então, você fazer uma auditoria de segunda parte são as auditorias de fornecedores. Tá bom? E o último tipo de auditoria que existe é a auditoria de terceira parte. O que é auditoria de terceira parte? Nada mais é de quando o órgão certificador vem na empresa realizar a auditoria. Não sei quem está participando aqui já participou de alguma auditoria, eu já tive a oportunidade de participar de algumas, é muito emocionante. É como se fosse aquele dia, deixa eu ver quem entrou aqui, mais uma pessoa, só um minuto. É como se fosse aquele dia que você está ali na empresa, você vai receber uma visita, por exemplo, se é uma multinacional, você receber visita dos diretores internacionais, do corporativo, aí todo mundo fica tenso, é normal, né, gente? É ser humano, fica nervoso. Nossa, como é que vai ser? A gente vai conseguir uma boa avaliação, a gente vai mostrar o nosso trabalho, etc. e tal. Então, o órgão certificador ele está ali dentro da empresa para poder auditar, buscar todas as informações, buscar todas as evidências, entendeu? Para validar ou não a sua certificação, para você ser certificado ou não. Então, você pode tomar ali alguma não conformidade, ter que tratar aquela não conformidade. Aí vai depender muito, tipo assim, do tamanho da não conformidade. Tá? Às vezes é uma falta de documento que não tem, que é uma coisa mais simples, ou então uma questão relacionada a processo. Um ponto hoje que está pegando muito, principalmente em auditorias hoje em dia, é como evidenciar a alta gestão sendo responsável pelo sistema de gestão da qualidade. Porque antigamente, a alta gestão da empresa, quando eu estou falando alta gestão, é o planet manager, é o diretor, o gerente, aí vai depender muito do porte, do tamanho da empresa. Agora, como que a alta gestão ela está, de fato, sendo corresponsável pelo sistema de gestão da qualidade. Então, hoje, esse é um requisito que está sendo muito exigido e está sendo muito cobrado e está sendo muito a questão da não conformidade, tá? Em algumas auditorias, essa evidência de como a alta gestão é corresponsável pelo sistema de gestão da qualidade. Que antigamente poderia funcionar como?
Ah, eu sou o dono da empresa, beleza, sou o diretor, sou o Planet Manager. Não, o responsável do sistema é o gerente da qualidade, o responsável da qualidade. Deu problema na auditoria, ele que vai ser cobrado. Agora não. Além dele ser cobrado, é claro, ele vai continuar sendo cobrado, a alta gestão da empresa também é cobrada, tem um papel importante, precisa apresentar como que ela está sendo ali, responsável pelo seu sistema de gestão da qualidade. Aí você pode perguntar, mas como que a gente vai evidenciar isso? Acontece, além de ter um Planet Report, um documento que mostra esse compromisso da autogestão, tem também uma entrevista que acontece pelo órgão certificador com o responsável da empresa. Tá? E ali nessa entrevista, nessa conversa, ele tem que passar, ele que vai ter que evidenciar que, de fato, ele é co-participante, ele apoia, ele conhece a importância do sistema e ele dá ali todas as condições para que a empresa possa, além de implementar e ter um sistema cada vez mais robusto dentro da organização. Olha que desafio para a autogestão, porque imagine, hoje todo mundo aqui, vou ser muito sincero, que para mim, aqui conversando com vocês, a gente sabe, né, que às vezes você tem grandes gestores, a pessoa nunca tem tempo, porque é muita coisa na cabeça dele. É questão comercial, questão financeira, pandemia, é muita coisa na cabeça do gestor. Então, às vezes, a pessoa nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo. Então, imagine, o seu gestor nunca tem tempo, ele está ali passando por uma auditoria. Se ele está ali conversando com o auditor, aí toca o telefone toda hora, é o WhatsApp. Não, só um minutinho, estou vendo isso. O quanto que ele está mostrando que ele está comprando essa ideia da importância do sistema, ter um sistema bem robusto. Então, é uma questão que não só documental, mas também mostrar na prática como que o sistema de gestão da qualidade, como a empresa observa o sistema, como que ela dá as condições para que a empresa possa ter um sistema robusto. Tá? Então, gente, eu volto a falar, tudo isso aqui que eu estou falando, dissertando com vocês, aplica-se tanto na ISO 9001 quanto na IATF, tá? Porque senão você poderia perguntar aí, e se eu quiser ser um auditor só de IATF, eu posso? Pode, ter um treinamento de auditor interno apenas da IATF, tá? Mas se você não tiver a certificação ISO 9001, ser um auditor ISO, você não vai conseguir ser IATF, tá? Então, todos esses segmentos, todas essas normas acabam se convergindo e é necessário que você tenha um amplo conhecimento de ambas, já que você quer atuar nesse segmento dentro das empresas, ou a sua empresa está esperando implementar alguma dessas normas, conseguir o certificado, etc. e tal, tá? Bem, e aí agora, se eu chegar aqui chegar um pouquinho aqui para frente, que eu parei de falar mais sobre a IATF, isso aqui é um material que você até vê em todo o nosso treinamento, tá? Estou passando aqui rápido, mas quando você tiver a oportunidade de fazer o treinamento, você pode vivenciar toda essa parte aqui. Só um minuto, por favor. Aqui, isso. Bem, vou ter a tela aqui da IATF, né, que preconiza um pouco o setor automotivo, automobilístico, tá? Mas o que eu quero falar sobre a IATF é o seguinte, ó. Tá aqui um pouco. Bem, eu quero falar da IATF é exatamente esse slide aqui, dar uma passada com vocês. Tá? Vamos lá, vamos lá. Falei muito de norma, muito a questão de requisito, a importância de requisito, o papel do auditor, como ser um auditor interno, auditoria de primeira parte, segunda parte, auditoria de terceira parte do órgão certificador. Tá? Falei da diferença da ISO 9001 para a IATF, que a IATF é focada no setor automobilístico, a ISO 9001 é mais genérica, aplicada em todas as áreas. E, é claro, existem outras normas, tem a 14.000, que é a norma ambiental também exigida, tem a 45.000, que é a norma voltada para a questão de segurança ocupacional. Então, é uma área
um grande potencial de crescimento e tem muita norma, tá? E para você crescer dentro dessa área é necessário capacitação e leitura da norma, sempre se atualizando, sempre fazendo treinamentos de interpretação, porque sempre você vai ter uma visão diferente quando você fizer um treinamento, tá? Para você galgar oportunidades dentro desse segmento de norma de gestão da qualidade. E aí, quando eu falo de normas, por exemplo, claro e evidente, quando eu estou falando lá da ISO 9001, existem várias ferramentas que a gente implementa lá. Quem nunca ouviu falar das 7 ferramentas da qualidade? Que são ferramentas que ajudam a gente manter a empresa com os processos organizados, sob controle, não ter não conformidade. Quem aqui nunca ouviu falar de Lean Six Sigma, que também tem a ver mais focado para a parte de melhoria contínua? Eu sempre falo para os alunos, Lean Six Sigma não é qualidade não é Lean Six Sigma. A gente tem um diferencial. Por exemplo, dentro da ISO 9001, fala-se de melhoria contínua, ponto. E qual é a ferramenta principal de melhoria contínua? É o Lean Six Sigma, tá? O Lean, o que é o Lean? O Lean, a gente fala ali, é o sistema Toyota de produção. E o Six Sigma é uma ferramenta focada para a solução de problemas. Com qual objetivo? Melhoria contínua, tá? Então, são ferramentas que a gente utiliza dentro das áreas de qualidade, dentro da melhoria contínua, etc. e tal. E dentro da IATF, nós temos o chamado Core Tools, tá? O que é o Core Tools? O Core Tools é o pacote de ferramentas da qualidade dentro do setor automobilístico. E todas essas ferramentas aqui do Core Tools, que eu vou falar um pouco com vocês agora, são ferramentas que são auditáveis, tá? Durante uma auditoria de IATF, todas essas documentações, todas essas ferramentas, elas têm que ser apresentadas exatamente para que a empresa possa conseguir a sua certificação, tá? Então, nós temos ali, parece uma sopa de letrinhas, né? Tem gente muito que brinca, né? Nossa, é tanta letra, é tanta sigla. Vou dar uma visão geral, mais ou menos, de cada uma delas, tá? Vou começar aqui com o CEP. CEP. Por que eu vou começar com o CEP? O que significa CEP? Significa o CEP lá onde você mora? Não, nada a ver. CEP significa Controle Estatístico de Processo, tá? Vou repetir. O CEP. CEP nada mais é do que o controle... Controle estatístico de processo. O que é o controle estatístico de processo? É você controlar o seu processo estatisticamente, tá? Dentro do CEP, que nós temos ali as cartas de controle, as nominais do processo, os limites de controle, os limites de especificação, para você manter o seu processo sob controle, tá? E aí, legal quando a gente fala do CEP, por exemplo, só voltar um pouco no Lean Six Sigma, que eu falei há pouco. Quando eu falo do Lean, que é uma filosofia, uma forma de pensar, metodologia enxuta, redução de desperdício, dentro do Lean, para a gente poder manter o processo sob controle, evitar que um problema se propague, nós utilizamos quem? O CEP, tá? Então, você controlar o seu processo estatisticamente vai evitar que uma causa comum se torne uma causa especial que vira um problema crônico dentro do seu processo, tá? Então, isso é você manter o seu processo controlável estatisticamente. Essa é a ferramenta CEP, tá? Outra ferramenta, MSA. O que significa MSA? É uma sigla em inglês, americana, em inglês. Measuring System Analyzer, análise do sistema de medição. O que preconiza o MSA? O MSA ele preconiza como o seu sistema de medição, se o seu sistema de medição da sua empresa é válido ou não, tá? Que toda a coleta de dados que é realizada lá dentro pelos operadores, se aquele trabalho é de confiança ou não, tá? Se é válido ou não. Porque se você não tem um sistema de medição válido, como é que você vai ter um processo controlado estatisticamente? Você não vai conseguir ter. Então, o MSA tem ali um indicador que mostra se você tem um sistema de medição válido ou não, tá? E a outra ferramenta que eu vou falar é o FEMEA, tá? Análise do modo de falha. O FEMEA é uma ferramenta que nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, tá? O CEP também começou nessa época, tá? O CEP começou também bem próximo com o FEMEA. E o FEMEA é uma ferramenta, análise do modo de falha,
Tá? Então, uma ferramenta que tem o objetivo de validar qual crônico aquela falha é para o seu processo e quais são as contramedidas que você vai fazer caso aquela falha aconteça, caso aquela falha volte a acontecer dentro do seu processo. Então, uma ferramenta de gestão extremamente importante, o FEMEA. Também você tem que apresentar. E aí, dentro do IATF, o FEMEA é uma coisa absurda, porque você faz um FEMEA de cada parte do carro. Então, você pensa ali no motor, você pensa ali na suspensão, você tem um FEMEA em cada uma das etapas da construção do veículo. Tá? Por quê? Quando você vai falar do processo de fabricação do veículo, você começa lá na engenharia de produto. Lá nasce o projeto. Como é que vai ser o carro, a aerodinâmica, como é que vai ser a questão de motor, como é que vai ser a questão de cor. Todo esse detalhe nasce na engenharia de produto. Aí lá, o FEMEA é chamado o quê? FEMEA de produto, porque é um FEMEA teórico. Tá? É claro que hoje a gente tem ferramentas tecnológicas, por exemplo, quem nunca ouviu falar da indústria 4.0, você tem ferramentas de simulação, você consegue simular uma linha de produção, consegue fazer várias simulações para você chegar mais próximo da realidade. Fantástico. E o FEMEA é uma ferramenta, quando ele vem lá do produto, ele é chamado FEMEA de produto. Tá? Só que quando ele sai de lá, ele ainda não foi validado, ele não entrou numa linha de produção. Tá? Aí, quando o FEMEA sai de produto e vem para o dia a dia da produção, você tem o quê? O FEMEA de processo. Aí, muito que ele foi preconizado lá na engenharia de produto, ele é validado aí na linha de produção, ele se torna o FEMEA de processo. Tá? Então, é uma ferramenta viva, que ela está sempre sendo atualizada, etc. e tal. Tá? E aí, nós temos depois, vou até descer um pouquinho, isso aqui é importante. Todas essas ferramentas aqui, ó, do Core Tools, nós temos uma norma, olha ali, da IAKG. Tá? Então, por exemplo, o APQP, se eu não estou enganado, que é a próxima ferramenta que eu vou falar, ele tem a sua norma, o CEP também, o FEMEA, o NSA. Então, tudo é padronizado, tudo é normatizado. Não é nada se do acaso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Tudo é normatizado, que são normas internacionais. Tá? E aí, o que é o APQP? Planejamento Avançado da Qualidade de Produto e Plano de Controle. Cara, na verdade, o APQP é o projeto do seu veículo, do seu carro, que vai ser desenvolvido. Então, tudo que você precisa para você desenvolver um carro até ele chegar na linha de produção e ser vendido lá na área comercial, passa dentro desse APQP. É um mega projeto. É como se fosse o PMBOK, né? Que é a Bíblia do gerenciamento de projeto na área de qualidade para a indústria automotiva. Tá? E o outro, aí tem muito conteúdo, isso aqui tudo a gente detalha no treinamento, a gente entra aqui, detalha. Tudo isso aqui é o APQP. O APQP. E agora a gente tem o PIPAP, tá? Que aqui já está na 4ª edição. Processo de aprovação de peça de produção. Isso aqui é o quê? Toda peça, toda máquina, toda equipe, tá? Que vai utilizar alguma peça tem que ser validado, tem que estar tudo documentado dentro do PIPAP. Tá? Então, por exemplo, sabe aquela empresa que eu falei no início, lá de Minas, que a gente fez o trabalho de IATF, etc. e tal? O que aconteceu com a empresa? A empresa ela estava no local lá, deixa eu ver, como é que é o nome? Como é que é o nome? Tipo assim, estava numa cidade tipo Barra Mansa, para ficar mais claro. Eu não vou lembrar o nome da cidade. Lembrei, é Betim, lembrei. Então, ela estava em Betim. E aí, ela se mudou para um outro local. Ela saiu de um lugar e foi para um outro local. Tá? Então, só esse trabalho dela sair de um local e ir para outro, teve que fazer uma revisão de todo o PIPAP, que o PIPAP foi feito lá naquela planta, tá? Lá em Betim. Quando mudou para outro local, teve que refazer todo esse documento, a gente teve todo esse trabalho de validar tudo novamente. Tá? Então, é extremamente técnico, extremamente obrigatório essas ferramentas. E tudo passa para auditoria. Você não vai conseguir ser aprovado em uma auditoria de IATF se você não tiver todos esses documentos, mostrar, evidenciar, etc. e tal. Tá? E tudo isso, como eu mostro aqui, é detalhado nos treinamentos
dentro dessa área, IATF, etc. e tal. Tá? Isso aqui é um pouco FEMEA, olha ali, FEMEA de sistemas, etc. e tal. Tá? Então, pessoal, só para fazer o fechamento, né? Então, tudo que a gente apresentou agora nesse workshop, que também depois vou pegar o contato de vocês, todo mundo que está participando, para eu poder mandar a participação do Wesley, vou entrar em contato com vocês sobre, vou colocar muito sobre esse workshop também no nosso canal no YouTube, vocês vão poder acessar lá quando você quiser visualizar, a gente vai fazer só uma edição, tá bom? E tudo que a gente viu nesse workshop, nesse bate-papo, a gente vê em detalhes no treinamento chamado especialista da qualidade. Tá? Então, o primeiro foco desse treinamento é você fazer a interpretação da norma ISO 9001, versão 2015. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, a gente vê a questão de técnica de auditoria, perfil do auditor, quais são as técnicas, como é que é um relatório de auditoria, tá? Como é que funciona. Então, esse é o primeiro dia do treinamento, onde você faz a interpretação e vê a introdução da parte de auditoria, tá? Bem, depois no outro dia, no domingo, a gente vê a IATF, tá? A gente vê todos os requisitos que são específicos da IATF. Por quê? Você já interpretou da 9001, você não vai interpretar de novo. Não, vai focar nos requisitos que são específicos da IATF 16.949, versão 2016. Tá? E depois, todo aquele material que eu mostrei, bem rápido, que é o Core Tools, que são as ferramentas da qualidade do sistema automotivo, nós vamos destrinchar todas aquelas ferramentas, todas. O CEP, o Controle Estatístico de Processo, o MSA, tanto o CEP quanto o MSA, a gente usa também no treinamento o software Minitab, para a gente poder construir uma carta de controle, encontrar ali uma causa comum, uma causa especial, saber a diferença de causa comum, causa especial, como ler uma carta de controle, como analisar uma carta de controle. A gente mostra no Minitab na prática, usando software estatístico, e também a gente faz a explanação dessa ferramenta. Tem a parte do MSA também, onde a gente realiza uma simulação de coleta de dados, a gente vê ali qual operador está fazendo uma coleta de dados viciosa, está ali com vícios no momento da coleta de dados, isso impacta no resultado, e a gente faz essa análise toda no do Minitab também. Tá? Então, toda essa parte do CEP e do MSA, a gente usa o Minitab e a gente mostra a teoria e prática das duas ferramentas. O FEMEA, a gente faz toda a abordagem do FEMEA, e mostra o FEMEA na prática. A gente tem um FEMEA no Excel, bem detalhado, a gente mostra ali como que é a detecção, o que é a frequência, o que é a severidade, como pontuar, onde está a sua ação dentro do processo, onde que você tem que atuar para poder reduzir o range, os valores ali dentro do FEMEA. Então, tudo isso a gente vai dissertar na parte do FEMEA. E a parte do APQP e do PIPAP, elas são mais teóricas, tá? E é muita informação. Então, a gente mostra o APQP, mostra todo o planejamento avançado da qualidade de produto, mostra o PIPAP, como é que é a documentação, como é que é feito, e você recebe um certificado só de Core Tools, tá? Então, você vai ter o certificado lá, especialista da qualidade, tá? Vai ter um outro certificado, interpretação da ISO 9001 e da IATF, e vai ter ali um certificado do Core Tools também. E um de introdução ao Minitab também. Tudo em um treinamento, vários outros certificados, em apenas um treinamento, tá? E aí, para poder fechar, ser a cereja do bolo, tá? No domingo à tarde do último dia, a gente vai fazer o exemplo de utilização do nosso MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. A gente vai fazer identificação do problema, análise da causa raiz, tá? A gente vai usar o diagrama de espinha de peixe, vamos fazer brainstorm, histograma, a parte de estatística, gráfico de dispersão para ver se existe correlação entre duas variáveis, desenvolver um plano de ação e usando os conceitos do 5W1H. Tá? Então, tudo isso é o nosso treinamento de especialista da qualidade, que é ministrado por mim, Rodrigo, e também pelo Wesley, que ele não pôde participar. Só para contar um pouco da experiência do Wesley, o Wesley tem mais de 10 anos de gestão de um sistema de gestão da qualidade
do ramo automotivo, tá? Então, ele tem muita experiência, muita bagagem. E aí, o primeiro final de semana é por conta dele. Ele vai mostrar toda essa bagagem, toda essa experiência para você de mais de 10 anos fazendo a gestão tanto da ISO 9001 quanto da IATF dentro da empresa que ele atua. E ele também é consultor aqui na RS, na área de sistema de gestão da qualidade. Tá? E no segundo final de semana, que vai ser mais focado em ferramentas, vai ser mais focado na parte do Minitab, vamos ver o MASP também, aí é comigo, tá? Sou especialista todas essas ferramentas tecnológicas, várias ferramentas que a gente usa em vários treinamentos. Eu sou Black Belt em Six Sigma, então melhoria contínua está no sangue, a gente usa isso sempre em consultorias, treinamentos, etc. e tal. Então, o segundo final de semana fica a minha responsabilidade. Então, é uma formação que você bem completa, bem robusta, tá? E aí, caso você queira participar, a gente vai ter uma turma dessa agora em março, dia 19 de março, vai começar o treinamento de especialista da qualidade, onde a gente vai dissertar sobre tudo isso que eu acabei de passar para vocês, beleza? Esse é o ponto.